Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Aquele momento em que você é livre para voar. E a gente vai voar um pouquinho para trás agora, para lembrar o que a gente viu na aula 3. Você lembra? A gente tratou de uma história bem diferente, né? De bem longe, lá da Grécia Antiga, lembra da Ilíada? Essa história contava pra gente, remontava a uma época bem antiga em que os gregos lutaram contra os troianos. Lembra que o exército grego se formou e foram todos até Troia, porque eles iam lá resgatar uma mulher. Lembra que a primeira ideia foi essa? Que era Helena, porque o filho do rei de Troia tinha levado Helena embora. Bom, depois do problema mais ou menos resolvido, a guerra continuou ainda por 10 anos. Nossa, muito tempo, né? E os gregos acabaram saindo vencedores. Lembra que eram vários reis gregos que se reuniram nas tropas para lutar contra Troia, que era aquela cidade muito bem protegida por muros e que ninguém nunca conseguia conquistar? Lembrou, né? Então, por isso eles precisavam de um forte exército. E chamaram vários reis, todos diferentes ali. 2 não quiseram. Lembra do Aquiles, que era o filho da deusa do mar? Então, ele não quis no começo, mas depois acabou indo. Mas tem um outro rei bem importante que também não quis lutar naquele momento, que é Ulisses. Então, eu até te adiantei naquela aula que Ulisses é o nome do Odisseu, né? Chamado também de Odisseu. Então, esses eram os 2 nomes dados para ele, ou Ulisses ou Odisseu. E no momento em que ele foi convocado, chamado a lutar, ele fingiu estar louco para não ir participar da guerra. Lembra? Ele falou que ele não tinha nada a ver com isso. Ele era casado com Penélope e tinha um filho, né? Pequeno ainda, o Telêmaco. Nossa, que nome difícil, né? Bem diferente. E ele não queria deixar a esposa e o filhinho recém-nascido ali, pequenininho ainda, para ir lutar por uma guerra que não era dele. Mas ele acabou tendo que ir. Por mais que ele fingisse essa loucura, estava fazendo muita coisa totalmente fora da casinha para tentar convencer de que ele não podia ir lutar, não adiantou. Ele foi descoberto. Sabiam que ele estava mentindo, né? Não era bem isso e ele teve que ir lutar. Então ele acabou deixando o filho e a mulher e acabou indo lutar. Por que eu falei tanto dele de volta? Para lembrar que ele é importantíssimo para o desfecho lá da Guerra de Troia, porque foi ele quem teve a ideia do cavalo. Olha que interessante, aquele cavalo, foi ele que pensou no momento em que não dava mais para continuar lutando, ele não aguentava mais estar longe de casa por tanto tempo e precisava de alguma coisa para conseguir entrar naquela cidade. E é a partir desse momento que a gente fala. Lembra que da história da Ilíada eu falei que ela termina quando o Heitor morre. Aquiles mata lá o filho o outro filho do rei de Troia. A história da Ilíada acaba ali. Mas depois tem esse desfecho para a gente saber como é que termina a guerra. E a história poderia continuar. Eu te convido agora a viajar de vez para nossa Odisseia, que é a história da viagem de Odisseu, que é esse que inventou o cavalo de Troia. Porque aí, depois que eles conseguiram entrar na cidade, acabaram com tudo e acabou. Mas aí, todos os gregos foram voltar para casa. E a viagem do Odisseu está assim registrada. Então, vamos ver o que essa história traz para você. Essa história aqui da Odisseia, ela é baseada no clássico de Homero, aquele poeta grego que também escreveu a Ilíada, originalmente em versos, uma linguagem super difícil, mas aqui está adaptada pelo Sam Ita e é numa versão pop-up.
aquela que abre para a gente poder interagir mais com o livro. É bem bacana e você vai conhecer um pouquinho. Então, com vocês, a Odisseia. A história aqui da Odisseia resgata de como estava lá ainda na terra de Odisseu, na ilha de Ítaca, porque ele era o rei de Ítaca. Lá, durante esse tempo todo em que ele esteve fora, a sua esposa, Penélope, estava reinando sozinha. E todos queriam se casar com ela. Todos os homens da sociedade queriam se casar para se tornarem reis e governarem o lugar. Mas ela prometeu que ela estava tecendo uma mortalha, uma espécie de um tapete gigante. Ela estava tecendo. E quando ela terminasse de tecer, aí sim ela poderia se casar. Antes, não. E claro que ficaram esperando por isso. Mas era só uma estratégia dela para que ela pudesse ganhar tempo e esperar pelo marido para que ele voltasse. Então, ela tecia durante o dia e à noite ela destecia para que eles não pudessem, para que ela não terminasse e pudesse então ganhar tempo com isso. Ela foi bem esperta, né? Era chegado o momento em que eles não estavam mais aguentando isso também. Então, não teriam mais jeito. Já estavam todos ali brigando um pouquinho. Enquanto isso, lá no finalzinho da guerra de Troia, Odisseu teve aquela ideia do cavalo de Troia, que foi uma ideia muito esperta dele de construir um cavalo gigante que pudesse entrar na cidade. Ofereceu como presente para os gregos. E os gregos mesmo abriram os portões e colocaram o cavalo lá para dentro. Só que esse cavalo estava muito bem recheado. Então, o cavalo de Troia, que foi realmente o que fez com que os gregos ganhassem, né, a guerra, que foi a ideia do próprio Odisseu. Como é que eles fizeram essa estratégia? Dentro deste cavalo gigantesco estavam todos os heróis ali escondidinhos, guerreiros. Olha lá como é que eles ficaram escondidinhos. E à noite, quando todos os troianos já estavam dormindo, esses guerreiros saíram daqui, de dentro do cavalo, e acabaram incendiando a cidade de Troia. Bom, depois todos teriam o direito de ir para casa, comemoraram muito os gregos. E Odisseu estava ansioso para reencontrar sua esposa. Mas saindo de Troia, alguns ventos o levaram para muito longe de casa. E ele passou por vários perigos e várias provações. Lembra que os deuses também, às vezes, ajudavam alguns guerreiros e não ajudavam outros, né? Ajudavam o lado dos troianos ou ajudavam o lado dos gregos. E aí, os que não gostavam muito do Odisseu atrapalharam bastante a sua vida. Para ajudar, Poseidon, o deus do mar, não gostava do Odisseu. E ele tinha que voltar de navio. Então, não estava muito fácil, né? Bom, como levou para muito longe, ele passou por alguns perigos e acabou chegando ao território dos Ciclopes. Ciclopes, uns gigantes de um olho só. E nesse momento, ele precisou ter muita esperteza também para se livrar. O que aconteceu? Eles avistaram terra, viram que eles poderiam passar um tempo ali, já que não era a ilha de Ítaca, mas eles tinham que passar um tempo lá. Então se esconderam numa caverna. Nesta caverna, era a caverna dos Ciclopes. Quando eles perceberam, os Ciclopes chegaram e fecharam a entrada da caverna e não deixariam mais sair. E estavam satisfeitíssimos porque teriam uma boa refeição. Eles iriam comer a todos. Puxa vida. E tem um ciclope em especial. Polifemo o nome dele. E Polifemo é quem estava com todos esses prisioneiros ali. Odisseu e toda a sua equipe ali, né? Todos os seus amigos que estavam voltando. Bom, e agora? O que eles poderiam fazer
para se livrar do gigante. Então, Odisseu teve uma grande ideia e tentou convencer o gigante a não devorá-los, falando que, né, oferecendo comida, o que eles quisessem ali, que ele tinha da tripulação, mas não adiantou. Então, ele perguntou, como é seu nome? Polifemo perguntou. E Odisseu, muito esperto, disse, ninguém. O nome dele era Ninguém. E isso salvou sua vida, entenda como. Ele pegou um grande pedaço de madeira e afiou bem a ponta. E junto com os seus colegas, ele conseguiu colocar em direção ao olho de Polifemo, cegando-o. Atirou ali no olho dele, para que ele ficasse completamente cego. Nisso, os outros amigos, os outros ciclopes, foram perguntar, o que aconteceu? Alguém te feriu? E ele disse, ninguém me feriu. E assim, eles deixaram pra lá. Ué, ninguém feriu ele, então tá bom, né? Deixa pra lá. Mas mesmo assim, mesmo cego, ele achou que poderia, ele ficou ainda com mais raiva, queria devorar a todos. Então, ele deixou os presos lá. E ele tinha alguns carneirinhos nessa caverna. Então, a estratégia de Odisseu dessa vez foi se colocar logo agarrado na barriga do carneirinho, por baixo, assim, escondidinho, para que quando o gigante que estava cego fosse tentar pegá-lo, visse que era um carneirinho e não pegou. Então, assim, todos conseguiram fugir de lá. Foi realmente muito esperto também, né? Então, conseguiu ali escapar. Bom, e aí voltaram a navegar, mas não era muito fácil essa vida deles, não. Eles acabaram chegando na ilha de uma feiticeira chamada Circe, poderosa feiticeira. Mas Odisseu tinha alguns deuses que o ajudavam também, né? Não era todo mundo contra ele. E em sonho, uma deusa apareceu dizendo para ele que ele iria encontrar essa feiticeira, mas que ele poderia resistir aos feitiços dela se ele comesse uma planta, que era uma folhinha de alho silvestre. E ele fez isso, porque foi muito bom. Quando eles chegaram lá na ilha, essa feiticeira estava escondida ainda, mas eles viram muitos animais e até se espantaram com o olhar daqueles animais, porque todos tinham expressões muito humanas, pareciam gente. Acharam estranho, mas seguiram. E Odisseu ficou um pouco para trás e os outros navegantes que estavam lá com ele foram até a presença de Circe, a feiticeira, que imediatamente os transformou em porcos. E exatamente isso que acontecia. O homem diante dela se transformava em porco. Então, por isso estavam todos aqueles animais lá, né? Odisseu não foi atingido pelo feitiço. Sim, ele tinha comido aquela folha de alho silvestre, então nada aconteceu com ele. E Circe ficou admirada, porque nenhum homem mortal tinha resistido a seus feitiços. Então, ele se tornou muito poderoso e disse a ela, então, que destransformasse todos os seus homens. Mas, por outro lado, ele se viu obrigado a ficar lá com ela na ilha por muito tempo. E assim, se passaram anos, muitos anos, e ele não podia voltar para casa. Ele não aguentava mais, e aí ele teve uma ajuda dos deuses novamente, que mandaram um mensageiro até essa feiticeira, dizendo que ela deveria libertar Odisseu, deixar que ele fosse embora. E ela deixou então que ele fosse embora, porque era o desejo dos deuses. Então, ele voltou para seu destino. Ele foi navegar novamente.
com seus companheiros. Mas Circe tinha gostado muito de Odisseu e resolveu adverti-lo. Ele passaria por alguns perigos ainda antes de chegar em casa. Ele teria que enfrentar as terríveis sereias e também outros monstros marinhos. Mas veja, as sereias eram muito diferentes dessa que a gente conhece. Eram, na verdade, pássaros com cabeças de mulher. E elas tinham um encantamento muito poderoso. Como Odisseu tinha sido já alertado por Circe, ele estava longe de ser atingido pelo encanto das sereias. Então ele pediu para que seus homens o amarrassem no mastro e tapassem seus ouvidos. Isso. Ele ficou com os ouvidos completamente tampados e não ouvia nada do canto das sereias. Assim, ele foi salvo. Olha que diferentes essas sereias aí. Olha só. Então, nessa aventura, Odisseu perdeu muitos companheiros, muitíssimos, infelizmente, mas ele foi salvo. Ele teria que enfrentar ainda outros monstros, né? Tinha um terrível redemoinho que poderia engolir o navio todo e aí muitos de seus homens, todos de uma vez. Ou ele poderia ir em direção ao terrível monstro chamado Scylla. E então, ele já não sabia mais para onde ir. Ou em direção ao redemoinho, ou em direção a Scylla, o terrível monstro. Do redemoinho, ele tem certeza que não conseguiria se salvar. Não teria jeito mesmo. Então, ele achou melhor ir em direção a Scylla. E assim, ele foi em direção a este terrível monstro. Olha só como é a Scylla. E ele, com toda a sua esperteza, conseguiu enganar o monstro. E eles conseguiram desviar um pouquinho dali. É claro que alguns homens acabaram também se perdendo nesse momento, mas ele conseguiu retomar o seu caminho com a ajuda do poderoso Zeus. Sim, em algum momento os deuses ajudavam realmente, e só por isso é que eles conseguiam se safar. Então foi com os raios de Zeus que foi possível que eles se livrassem daquele monstro terrível e pudessem retomar a sua trajetória, finalmente, em direção à casa. Bem, assim que ele conseguiu passar por tudo isso, conseguiram finalmente ir para casa. Em casa, ele teve que passar por outras provações ainda. Ele chegou, teve que se vestir de mendigo para chegar ali e saber como é que estava a história primeiro, porque afinal a guerra de Troia tinha durado 10 anos. E essa volta, com ele sendo preso lá na ilha de Circe, passando por tudo isso que ele passou, foram mais 10 anos. E aí Penélope, sua esposa, estava esperando por 20 anos. E lembra que ela estava lá tecendo o tapete de manhã, durante o dia, destecendo à noite para ganhar tempo. Mas já não estava mais enganando todo mundo, já não estava mais dando certo. Então ela acabaria tendo que casar com um de seus pretendentes. Odisseu então se disfarçou de mendigo e foi até lá, para saber primeiro como é que estava a situação. E ele encontrou o filho dele já muito moço, e ficou muito feliz em vê-lo. Mas ele foi e teve que passar por algumas provas. Penélope tinha dito que o homem que conseguisse passar por todas aquelas provas poderia ser o seu esposo. E ninguém acreditava que aquele mendigo conseguiria ter tanta força, tanta esperteza, e ele conseguiu passar por todas as provas. Foi o único homem que conseguiu passar por todas as provas. Assim, ele conseguiria se casar com Penélope, que era a mulher dele mesmo. Mas ninguém sabia e todos estavam assustadíssimos com quem era aquele homem, aquele mendigo. Bom, Odisseu não se mostrou ainda. Ele teve que passar por tudo isso. Mas Penélope, antes de se casar com ele, porque ela estava desconfiada de que poderia ser o seu marido,
mas ela precisava ter certeza. Então, ela exigiu uma última prova. E nesse momento, ela pediu para que ele levasse aquela cama deles e trocasse de lugar, levasse para outro lugar. Odisseu disse que seria impossível mover a cama de lugar, porque ela tinha sido construída numa árvore, do tronco de uma árvore, né, que ficou ali. Os pés da cama eram as raízes da árvore e não poderiam ser movidas porque a casa deles foi toda construída em redor, né? Essa foi a prova final de Odisseu. Ao dizer isso, Penélope teve certeza de que era o seu marido, só ele sabia disso. Só ele tinha construído essa cama das raízes da árvore. Então, ninguém mais sabia disso. E ele pôde se mostrar finalmente. Na sua prova final, ele pôde se revelar para sua esposa e puderam voltar a ser felizes. E a nossa viagem terminou aqui. Nossa, que viagem longa, né? Que difícil. E é até por isso que usamos essa expressão. Foi uma verdadeira odisseia. Quando a gente tem que fazer um percurso muito longo, passar por vários lugares e que é muito difícil, né? Aí recebe esse nome até de odisseia. Para resgatar, para vocês entenderem quão difícil foi essa viagem, eu vou colocar aqui junto com você alguns desses personagens tão diferentes e tão estranhos por quem o Odisseu passou. Então vamos começar primeiro com o Polifemo, né? Aquele gigante que era um dos ciclopes que Ulisses acabou encontrando no meio do caminho. E o Polifemo é mais ou menos desta região aqui. Então vamos aqui colocar o Polifemo neste local. Certo? Bom, depois ele acabou chegando até a ilha de Circe, aquela feiticeira, lembra? Então, a feiticeira Circe era um pouquinho mais ali para cima. Então, vamos colocar a Circe aqui. Então, era mais ou menos perto. Lá ele ficou preso por muito tempo, lembra? Muitos anos. E depois disso, ele enfrentou as terríveis sereias, aquelas sereias que eram muito diferentes, lembra? Sereias que eram aves, na verdade, e que elas habitavam mais ou menos esta região aqui. E depois de ter conseguido escapar do encanto dessas terríveis sereias, porque essas eram realmente terríveis, ele ainda teve que passar por aquele monstro. Sila é um monstro muito, muito assustador, que vive mais ou menos nesta região aqui. Então, agora a gente precisa entender melhor como é que foi esta viagem toda. Para isso, eu vou te pedir para acompanhar comigo qual é o caminho que Odisseu teve que fazer. Então, ele saiu, lembra lá de Troia? Ele estava aqui. E ele precisava apenas dar essa voltinha e chegar até Ítaca, que é essa ilha aqui, que era onde ele morava. Seria muito fácil se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com ele. Então, assim que ele saiu de Troia, os ventos o levaram para muito longe, né? E acabaram fazendo com que ele fosse parar lá, na terra dos Cíclopes. Olha só quão longe ele foi. Foi parar aqui na terra dos Cíclopes. E depois ele acabou indo parar ali nos domínios daquela feiticeira, a Circe. Lembram dela, né? Então, foi aqui. E depois, para que ele pudesse voltar para Ítaca, não tinha outro caminho. Ele precisava, de fato, vir por aqui. E foi por isso que ele teve que passar pelas sereias, teve que passar pelo monstro Sila, para depois, finalmente, conseguir chegar em casa.
na ilha de Ítaca. Olha que difícil que foi a jornada do nosso herói. Foi muito, muito difícil mesmo para ele conseguir chegar em casa. Então era tão fácil, né? Mas aí todo o percurso porque ele passou para finalmente voltar para casa. Agora a gente consegue entender o que foi a Odisseia. Toda essa volta deste guerreiro para casa, que demorou mais 10 anos. É muito tempo, né, gente? Bom, agora que a gente concluiu totalmente essa aventura, que a gente já viu como é que foi essa viagem, eu vou te convidar para conhecer quais serão as nossas próximas histórias. E aí, você tem ideia do que a gente vai ver nas próximas aulas de literatura? Bom, vamos descobrir esse tema? Eu vou te dar 3 pistas para você me ajudar a descobrir. Então, vamos lá. A primeira pista que eu te dou é visto como mal. É um antagonista, você já ouviu falar nesse termo, né? Antagonista, aquele que vai contra o personagem principal que é o protagonista. E aí, é visto como mal. E eu coloquei que é visto como mal, pode ser que ele nem sempre seja mal, né? Bom, vou te dar mais uma pista, porque assim a gente já pensou em muitos vilões, né? E aí a gente tem que ser mais específico. Então vamos pensar ali. Opa, é o vilão das histórias tradicionais. Eu já falei de vilão. Vilão que é mal. Mas ainda está pensando em muitas possibilidades, não está? Acho que está sim. Eu te dou uma última pista, que é com essa você vai matar a charada. Olha lá. Chapeuzinho Vermelho e os 3 porquinhos complicaram a vida dele. Ai, 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 de quem eu tô falando? Eu não vou te contar, vou te deixar com a pulguinha atrás da orelha. Então você vai continuar vivendo as aulas de literatura, sendo livro para voar. E você vai aproveitando seu momento, lendo bastante, porque a gente vai se encontrar na próxima história. Então, até lá!